Olá, pessoal. Nesse vídeo, vamos falar sobre dízimas periódicas. Esse assunto foi dividido em 3 aulas, e essa é a primeira delas. Então, vamos lá? Dízimas periódicas são números que possuem representação decimal infinita e periódica. Veja alguns exemplos. Olha o primeiro deles. 0,888 reticências. Repare que o 8 é um número que se repete infinitamente. Então, esse 8 é chamado de período. Logo à frente, nós temos uma representação, uma forma equivalente de escrever esse número, essa dízima periódica. E eu particularmente gosto mais de escrever dessa forma aqui. Certo? Ou seja, a barrinha é sobre o período, que no caso é o 8. Vamos ver outro exemplo. 1,292929. Repare que nesse caso, o 29 são os algarismos que começam a se repetir infinitamente. E de forma equivalente, podemos escrever 1, e barrinha sobre o 29. Outro exemplo, 4,2777 reticências. Repare que o algarismo que se repete infinitamente nesse caso é o número 7. E, portanto, a barrinha fica apenas sobre o 7, nessa outra maneira de escrever equivalentemente. Agora vamos ver a classificação das dízimas periódicas. Elas se subdividem em duas, isto é, dízimas simples ou dízimas compostas. O que são dízimas simples? São aquelas dízimas que não possuem anteperíodo. E as dízimas compostas, elas possuem anteperíodo. O que é um anteperíodo? É uma parte numérica na dízima que não se repete. Vamos ver alguns exemplos. Esse primeiro exemplo se refere a uma dízima simples. Repare que o 6 é o período, ou seja, é aquele algarismo que começa a se repetir infinitamente. Então, repare que nessa dízima não há anteperíodo, né? Ou seja, o período começa logo após a vírgula. Outro exemplo. 3,727272. Repare que o período é 72. Começa logo após a vírgula. Agora vamos ver exemplos das dízimas compostas. Repare que o período é 5. E tem aqui o número 4, que não se repete. Então, esse carinha aqui, o número 4, é que é o anteperíodo, também conhecido como parte não periódica. Como vocês estão reparando, em todos os exemplos, eu estou escrevendo logo à frente a forma equivalente. Só para recapitular, eu escrevo a barra sobre o período. E, por fim, mais um exemplo, 1,02333. Ou seja, repare que o período é 3 e que o anteperíodo, nesse caso, é o 0,2. Ou seja, ele não se repete. Então é isso, pessoal. Espero que vocês
tenham gostado, espero que eu tenha contribuído e aguardo vocês na próxima aula. Obrigado.